Olá, bem-vindos ao meu canal. Estou muito feliz e muito contente por vos ter hoje aqui ao meu lado. Meu nome é Irina Arama, sou hipnoterapeuta, sou coach e hoje trago aqui mais um episódio para vocês. De certeza já que alguma vez já aconteceu sentirem emoções que não conseguiam ignorar. Tristeza, ansiedade, irritação, como se algo dentro de vocês estivesse a tentar dizer alguma coisa e vocês quiserem controlar isso, deixar de sentir, mas não conseguem isso. Sabem que isso é as vossas emoções. E as vossas emoções que estão a falar com vocês. E vou-vos fazer aqui mais uma pergunta para refletirem. E se as vossas emoções não forem mesmo o verdadeiro problema, aquilo que vocês sentem, não é o problema do vosso desconforto, mas sim as vossas emoções, aquilo que vocês sentem dentro de vocês, se é a mensagem? Então pronto, fiquem aqui que hoje vamos falar sobre as emoções como mensageiras da nossa alma, da nossa parte subliminal, da nossa parte energética. Hoje em dia vivemos todos numa sociedade que nos ensina a evitar emoções desconfortáveis, a distrair-nos, a controlar, a esconder, a manipular, a esquecer, a pôr debaixo do tapete, vamos dizer assim. Mas a verdade é simples. As emoções não aparecem por acaso. Elas comunicam. Se elas existem, fazem parte de nós, é porque elas têm boca, uma boca ah, imaginária, têm uma boca a falar e que falam e que dizem algo, expressam algo. E é aqui que nós temos que compreender, e sei que hoje, no nosso mundo, no nosso dia, naquilo que se passa hoje, que acontece hoje, com a espiritualidade que está hoje, acentua-se muito que uma pessoa espiritual não sente emoções, não sente tristeza, não sente ansiedade, não sente nada disso, e se sente, tem que me ignorar, porque uma pessoa espiritual é uma pessoa que está só na luz, está na parte linda, na parte bonita, e nada de negativo, e nada de denso, nada de frequência baixa está dentro dela, nem sabe nem pensa nisso, está só a meditar horas seguidas. Isso é mentira. A espiritualidade não tem nada a ver com isso. E isso é o propósito do meu podcast da espiritualidade, é para trazer a espiritualidade verdadeira, não é aquilo que se fala, não é a egrégora da espiritualidade que está criada aí e todos estão a adquirir a aderir a isso e depois acabam por viver uma vida falsa, um eu criado para cumprir um, um rótulo, um prototipo que existe ali. Ok? Isso é uma parênteses aí. Então, o que é que são as emoções? As emoções são nem mais nem menos do que respostas. São respostas internas, também são sinais. Cada uma das emoções que nós sentimos traz informação. Por exemplo, se alguém sente tristeza, é porque algo dentro daquela pessoa precisa ser sentido ou precisa ser libertado. Se sentes raiva, pode ser algum limite que foi ultrapassado. Ou se sentes medo, se calhar é alguma necessidade de proteção, necessidade de segurança, necessidade de conforto, de colo. Se sentes ansiedade, pode ser algum excesso de controlo ou sentes alguma antecipação. Essas emoções todas não são inimigas, são guias. E não vou dizer que nós temos que sentir sempre tristeza, ou raiva, ou medo, ou ansiedade, ou depressão, ou fúria, nem interessa. Mas também não temos que eliminar elas da nossa vida, não temos que ser nem 8 nem 80, como se diz. Temos que fazer um mixo, uma, assim, uma combinação delas. Porque, por exemplo, se nós não vamos sentir a tristeza, não vamos saber o que é felicidade. Por exemplo, se nós não vamos sentir raiva, não vamos ter coragem, ou não vamos ter a determinação para dizer stop, é até aqui, mais do que isso eu não quero. O meu espaço começa aqui. Se nós não vamos sentir medo, por exemplo, vamos passar a estrada na boa, à direita à esquerda, com carros ou sem carros, e pode acontecer algum acidente. Então, a ver, as emoções, sim, essas de frequência baixa, são necessárias, mas são necessárias numa quantidade controlada, numa quantidade óptima. Tanto tempo enquanto essas emoções de frequência baixa
nos ajudam a melhorar a nossa vida, elas são positivas. Mas quando elas começam a dominar a nossa vida e nós nos começamos a deixar levar, somos submissos, envolvidos nessas emoções de frequência baixa, aí sim que é negativo. E tanto quando essas emoções de frequência baixa são um sinal que nos diz que, olha, foi o teu limite ultrapassado, ou quando nós vivemos sempre na raiva e guardamos a raiva dentro, tanto de uma maneira, tanto de outra maneira, é uma mensagem, é um sinal. Deste lado está a dizer que, olha, se estás em equilíbrio, estás a fazer bem, e o outro está a dizer que não, estás em desequilíbrio, não está bem a viveres assim, porque isso está-te a dissolver por dentro, está-te a matar por dentro. Então pronto, outra vez vou acentuar que as nossas emoções, tanto de frequência baixa, negativas, densas, não são inimigas. São um tipo de guias, vamos dizer assim. Muitas pessoas hoje evitam emoções porque, já como tinha dito, em primeiro lugar, porque estão a querer cumprir um protocolo, ou querer cumprir, ou fazer parte de um grupo, do rótulo da espiritualidade que tem hoje. Por outro lado, também evitam essas emoções porque têm medo da intensidade, têm medo de voltar a sentir a mesma dor, ou a sentir a mesma tristeza, ou têm desconforto de voltar numa lembrança, ou de estar com algumas pessoas, porque também não há evitam as emoções porque não sabem ou não aprenderam ou não querem lidar com elas, ou porque foram ensinadas a ser fortes. Tu és forte, vai em frente, vai em frente. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa que lhe faleceu a mãe muito nova e a mãe foi ter o terceiro filho no hospital e no parto a mãe faleceu. E depois, quando chegou a casa, a menina tinha, não sei, 6 7 anos, 8 máximo, estava a chorar pelo amor da mãe. E uma pessoa lhe disse assim: Ah, mas tu és pequena, tu não sabes, tu não entendes o que é isso. Não precisas chorar assim tanto. E demais tens que ser forte, porque tens os teus irmãos depois. Então a menina diz que é uma senhora hoje, porque foi minha colega no curso de hipnose, ela estava a contar a história dela, porque ela foi uma cobaia, nós fizemos uma técnica, intervenção em crise. Esta intervenção em crise nos leva a descobrir qual é o evento original de alguma emoção, de algum bloqueio na vida da pessoa. É uma terapia muito boa, muito importante para fazer. E depois ela fez isso. Ela disse que a partir daquele momento nunca mais chorou, porque sempre teve que ser forte para os outros. Até a mulher chegou a desenvolver um cancro. É aí que ela levou. Então pronto. Essa coisa, essas emoções que estão reprimidas, que evitamos as emoções, nos levam normalmente a sinais, a coisas, a mensagens muito mais fortes, muito mais densas da parte da da parte da nossa alma, da nossa parte subliminal, da nossa parte energética. E como já tinha dito, aquilo que nós evitamos não desaparece, acumula e torna-se cada vez maior, cada vez mais denso, cada vez mais forte, até um dia mais tarde manifesta-se de outra forma. Como dei o exemplo aqui nesta senhora que manifestou-se depois num cancro. Qual é o impacto em nós, o fato de nós reprimirmos as nossas emoções? Nós, quando não queremos sentir, o nosso corpo sente por nós. Sente a tensão, sobretudo aqui, nesta parte, nas costas, o pescoço, os ombros e as costas. Essa parte é que acho que todo mundo acumula aí as emoções. Na tensão, no cansaço, na ansiedade, em bloqueios, em tristeza, até depois a ansiedade, pânico, depressão. E esta energia emocional precisa de ser posta em movimento. E como eu já tinha dito, eu vejo a energia como se fosse um gás, um fumo, mas ela flui como um líquido, ela circula como um líquido. Então ela precisa de movimento, porque essa é a natureza da energia. E as nossas emoções são energia também. Fora de terem os nomes que eles têm, as emoções, também são energia, são uma energia de uma certa frequência, são uma vibração. E esta frequência, esta vibração circula no nosso corpo. E quando não circula, estagna.
estagna em algum sítio. Por exemplo, vou dar exemplo, vem-me agora à cabeça assim dos órgãos. Por exemplo, o nosso órgão, o fígado, tem uma frequência também. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o nosso fígado tem a frequência de 200. Quando a energia passa por aí, a energia hum, hum, toma a frequência de 200 do nosso fígado. Mas quando as nossas emoções, por exemplo, as emoções de raiva, de fúria, normalmente são somatizadas no nosso fígado. E essa energia da raiva, da fúria, tem uma frequência, por exemplo, de menos 200. E quando ela vai e passa pelo nosso fígado, ela não vai sair. Porquê? Porque aí no fígado ela precisa ser transformada em 200 e isso não acontece. Então fica estagnada ali. E depois, pouco a pouco, acumula-se mais e mais e mais e depois o nosso fígado começa a ficar doente. E depois, se o nosso fígado está doente, a energia como não flui porque o canal está bloqueado, começam os outros órgãos a seguir o fígado. Por exemplo, pode ser o baço, pode ser, por exemplo, o sangue, os rins, os rins têm a mesma função que o fígado filtra o nosso sangue. E daí que começa mais bloqueios, mais coisas no nosso corpo. Por isso é muito importante nós ouvir as nossas emoções. E como que fazemos isso? Porque acho que esta parte nós temos que fazer isto, todo mundo sabe. O problema é como nós fazemos isso. E já disse isso tantas vezes, volto a repetir outra vez. Muito fácil, muito simples. Com presença e consciência. Por exemplo, em lugar de fugir de alguma emoção, observamos essa emoção. Ou em lugar de julgar, eu não gosto disso, não quero isso, ou tal é culpado, é acolhermos essa emoção. Ok, mesmo que o outro causou esta emoção, este estado, a culpa não é do outro, é porque tinha uma frequência, pela ressonância, algo dentro de mim que isso fez tocar numa ferida que eu tenho. A culpa não é do outro. O outro só disse manifestou algo. Se a mim me afetou é porque tem algo a ver comigo. Em lugar de rejeitar isso, dizer não que o outro é culpado, vou acolher. Se é minha, faz parte de mim. Por que está aqui? Vamos ver. E também em lugar de, por exemplo, em lugar de bloquear as emoções, como há muitas pessoas que deixam de sentir, ao contrário, temos que fazer e permitir sentir. Mesmo hoje de manhã estava a falar com uma colega minha e ela estava-me a falar algo sobre a traição, sobre a desilusão com outras pessoas e depois ela diz, pois, a nível mental eu percebo a situação, então bloqueio, não deixo mais sentir essa traição, essa desilusão. Ok, uma opção, só que o fato de não te permitir sentir outra vez traz-te bloqueios, amplia ou estrangula os canais de circulação da energia, da fluidez, de que a energia flua. É como disse, eu vejo as energias que fluem no nosso corpo tal e qual como são as veias com o sangue. Como temos muitas veias e capilares que circulam o sangue pelo nosso corpo, a energia tem igual. Eu vejo igualzinho. E acontece o mesmo como no sangue. Quando a nossa veia fica cheia de gordura ou tem alguma aí, fica mais estreita, o sangue não passa, pode acontecer aí um coágulo, uma trombose, alguma coisa, começa problemas. E tal e qual do ponto de vista energético também. Então, o que é que temos que fazer nessa situação, quando se trata de acolher as nossas emoções, de nos permitir ouvir as nossas emoções, porque é isso que é o primeiro passo para desbloquear, para permitir que a nossa energia flua e não fique no nosso corpo sob forma de tensão, de cansaço, de ansiedade, ou sob forma de bloqueios, sob forma de qualquer outra coisa. Temos que fazer-nos a pergunta certa. Não é porque a mim, mas é o que é que esta emoção quer mostrar-me? Ou o que é e quando e como que eu permiti que isso acontecesse, que isso ganhasse vida no meu espaço, no meu campo, ok? Não se esqueçam dessas perguntas-chave. A resposta, aqui a outra parte, se calhar a parte que muitos dizem, mas eu não sei, eu não percebo, eu não sinto. A resposta não vem em palavras, não vem como se fosse alguém a falar contigo, não vem em desenhos, em imagens claras, é algo super claro. Vem em sensação, vem em sensações, em percepções, vem
a nível do corpo, arrepios, vem de alguma maneira muito sutil. Ou melhor dito, vem em consciência. Então é assim que nós ouvimos as nossas emoções, com presença e com consciência. E tomar consciência de se do que a nossa emoção nos quer dizer, o que ela nos está a mostrar, o que nós temos que trabalhar, o que nós temos que libertar. E vou-vos dizer aqui mais que há pessoas que têm medo, não querem sentir, porque para eles sentirem é perca de controlo. Ai, se eu vou me permitir sentir e eu choro, depois sinto-me assim, depois torno-me fraca. Não é nada. O sentir é, tem tudo a ver, ou vou dizer que é sinônimo com reconectar, neste caso. Por isso, permitam-se sentir, porque desta maneira se permitem reconectar. Quando vocês se permitem sentir, vocês libertam aquilo que acontece, a clareza começa a surgir, a energia começa a transformar e começa a fluir. Quando a emoção cumpre o seu propósito, ela dissolve-se. Quando a emoção te ensina, ou a emoção vem e fala contigo de alguma coisa, e tu percebes, trabalhas isso, quer dizer que a emoção, aquilo que te trazia, a mensagem que ela te trazia foi vista, foi acolhida, então a emoção dissolve-se. E garanto-te que depois não vais voltar a sentir esta emoção da mesma maneira. Agora, não quer dizer que se a tristeza trabalhaste com ela, ou amor próprio, vou dar o exemplo do amor próprio, porque hoje de manhã também estava a falar com uma colega minha também sobre a questão do amor próprio, que ela disse, ai, já trabalhei isso, e voltou outra vez. Não quer dizer que se trabalhaste uma vez o amor próprio, isso não volta. Se isso volta. No que sentido que isso volta? Tu agora estás numa fase de consciência, tens um certo tipo de conhecimento, tens informação, tens crenças, programas, de uma maneira. E agora, tu quando sentes o amor próprio, um tema para tu trabalhas com as condições que tu tens. Trabalhaste o amor próprio nessas condições e depois evoluís, cresces e já tens outras condições, tens outra consciência, tens outra informação, tens outro grau de percepção. Algumas crenças, programas transformaram-se, desapareceram, outras novas apareceram. E aí sim pode aparecer outra vez o tema do amor próprio para trabalhar, mas vai ser de outra maneira. Mas a base e o fundo é o amor próprio. E aí vais trabalhar outra vez isso de uma outra maneira. Por isso, não pensem que se eu vi uma vez a emoção, trabalhei com ela, já não volta mais. Se ela volta, mas volta de outra maneira. E depois, quanto mais vocês vão trabalhar este tema do amor próprio, trabalharam uma, duas, três, quatro, depois vai chegar em algo que vai vir a questão do amor próprio para trabalhar e no instante vocês vão resolver isso. Porquê? Porque é quase como se fosse um puzzle. Pões uma peça, depois pões outra, depois outra. Quando são muitas peças para encaixar, precisas mais tempo para encaixar. Quando sobram poucas peças, é muito fácil pôr as peças no sítio. É quase como se vocês fazem amor próprio. Para vocês começarem a construir o vosso amor próprio, tem primeiro que ver qual é a primeira peça, a segunda, isso. Quando sobram as últimas, é muito mais fácil para vocês trabalharem o vosso amor próprio por completo. Ok? Então, volto a repetir aqui na fase final, na conclusão, que as vossas emoções não são contra vocês, são pelo contrário a vosso favor, ao favor do vosso crescimento, da vossa evolução, da vossa tomada de consciência. Elas mostram aquilo que precisa ser visto, sentido, transformado, trabalhado, integrado, acolhido. E quando vocês começam a ouvir, começam a permitir que isso aconteça, vocês começam a curar-se. E vou aqui lembrar outra vez do meu workshop que vai acontecer no dia 30 de maio, às 21 horas, no sábado, na aula Zoom, onde vou falar, onde preparo para vocês o poder invisível da mente, como criar a vossa realidade. Vai ser um workshop à volta de umas 2 horas, onde vou falar pouco a parte teórica e vou deixar a maior parte para a parte prática, onde vamos fazer um exercício ou dois, depende de como é que vai dar o tempo e depende de como é que vai ser a vossa interação. Vamos fazer um exercício de reprogramação mental e um outro exercício de como vocês podem criar a vossa realidade. E vocês vão aprender, vão levar essas ferramentas para vocês de como de reprogramar a vossa mental e como criar a vossa realidade.
Pronto, sendo dito isso, espero que a informação que deixei aqui para vocês vos tenha sido útil. Também espero que tenham gostado. Podem partilhar, deixar comentários aí abaixo, dúvidas, perguntas. Com muito gosto e muito prazer vou ler e vou responder. E não se esqueçam de inscrever o meu canal e assinar o sininho para serem informados quando vou publicar o próximo vídeo. E beijinhos! Vemo-nos na próxima vez!